Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Em 2021, resolvi dar uma escapada e fui passar uns dias no interior de Santa Catarina. Aluguei uma casinha pelo Airbnb, dessas bem simples, cercada por mata fechada e com um silêncio que até parecia exagerado. Ficava pertinho da divisa com o Paraná, num parque rural cheio de outras casinhas parecidas, acho que todas administradas pelo mesmo dono. Não era lá aquelas coisas de isolamento total, não. Dava para ir de carro até a cidade mais próxima em uns 15 minutos, mas o entorno da minha cabana era tão tranquilo que parecia outro mundo. Cada casa tinha sua própria trilhazinha particular, como se fosse um caminho secreto só para você. Nos primeiros dias, eu me mantive quieto, ora dentro da casinha lendo ou mexendo no celular, ora explorando as trilhas sozinho. Mas, depois de um tempo, comecei a sentir aquele tédio batendo na porta. Resolvi dar uma passada no centro do parque para ver se conhecia alguém. O coração do parque era uma área comum com churrasqueiras, bancos de madeira e um espaço para fogueira. Toda vez que eu passava por ali, via grupos animados trocando histórias e rindo alto. Então pensei, por que não? Cheguei por volta das 18 horas e logo dei de cara com um pessoal super gente boa. A galera já estava com as cervejas geladas nas mãos, sentada perto do fogo, contando causos e fazendo piadas. Entrei no clima, peguei uma breja e me juntei ao papo. Por um tempo, tudo correu numa boa, mas lá pelas tantas, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas, apareceu um sujeito meio estranho. Nós, claro, oferecemos uma cerveja e demos espaço para ele ficar junto, mas desde o início percebi que tinha algo fora do lugar. Ele mal abria a boca, parecia cansado, derrotado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Aquilo era meio bizarro, porque afinal, estávamos todos ali para relaxar, certo? Mas ele parecia estar em outro lugar. O clima foi esfriando aos poucos, mas ninguém teve coragem de mandá-lo embora. Com o passar das horas, um dos caras levantou e foi embora. Depois outro também saiu, e no fim sobrou só eu e o tal sujeito. Decidi que já era hora de voltar para minha cabana, então apaguei a fogueira, me despedi dele e disse que tinha sido bom conhecê-lo. Ele só ficou ali, sentado, olhando para mim com aquela cara de quem não dormia dias. Comecei a andar pela trilha, mas não resisti e olhei para trás umas 2 ou 3 vezes. E lá estava ele, me encarando de longe. Assim que percebia que eu tinha notado, virava o rosto, fingindo que não era comigo. Graças a Deus, a trilha para minha cabana era iluminada por algumas luzes fracas, e pelo menos isso me deixou mais tranquilo. Quando cheguei, tomei um banho rápido, fiquei uns minutinhos na sala tentando colocar os pensamentos em ordem e depois caí na cama. Com o cansaço e as cervejas, apaguei rapidinho. Não faço ideia de que horas eram quando acordei assustado, meio confuso, sem entender direito o que tinha acontecido. Talvez eu tenha ouvido algum barulho enquanto dormia, mas não consegui captar nada direito. Virei na cama para olhar o relógio e, antes que pudesse focar nos ponteiros, vi um vulto na porta do quarto. Era só uma silhueta preta contra a luz prateada da lua entrando pela janela. Meu coração disparou e eu fiquei paralisado, olhando para ele, até que ele falou. Reconheci na hora a voz rouca e arrastada do cara da fogueira. Preciso ficar aqui, ele disse, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Tentei perguntar o que ele queria, mas só consegui gaguejar umas palavras sem sentido. Ele repetiu, dessa vez mais firme, preciso ficar aqui. Pensei, esse cara tá pirado. E se tá pirado, é imprevisível. Levantei devagar, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Meus olhos foram se ajustando a pouca luz e consegui enxergar melhor o rosto dele. Aquele cansaço que eu tinha notado antes parecia ainda mais pesado agora, e o suor escorria pela testa dele como se ele estivesse lutando contra alguma coisa invisível. Ficamos nos encarando por alguns segundos intermináveis, até que ele deu um passo para trás, se encostou na parede do corredor e fez um gesto com a cabeça, como se dissesse, pode sair. Mas reparei que a mão esquerda dele estava escondida ao lado do corpo, como se segurasse algo. Passei rápido por ele,
e ao virar o corredor, vi que ele continuava lá, parado, só me observando. Saí correndo pela trilha, com o coração na boca. Felizmente, tinha um grupo no centro do parque, ainda reunido perto de uma fogueira. Contei tudo ofegante e pedi para eles ligarem para a polícia. Em poucos minutos, os policiais chegaram e revistaram a cabana. Encontraram um cara ainda no corredor, segurando uma faca na mão esquerda. Levaram ele para a delegacia e tentaram interrogá-lo, mas as respostas não faziam o menor sentido. Ele parecia completamente fora de si, e o caso foi classificado como surto psicológico. Nem sei o que mais dizer sobre essa história, mas uma coisa é certa: seja lá o que rolou naquela noite, fico grato por ele ter me deixado ir embora antes que algo pior acontecesse. No verão de 2015, logo depois que fiz 21 anos, vivi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Até hoje, essa história me dá calafrios. No dia seguinte ao ocorrido, voltei ao local à luz do dia e tirei fotos de tudo: o parquinho, o lago, os caminhos que percorre, só para mandar para o meu melhor amigo como prova. Naquele verão, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pegar o carro e rodar pela cidade onde cresci, especialmente à noite. Tinha algo mágico em dirigir pelas ruas desertas enquanto o vento entrava pelas janelas abertas. Foi exatamente isso que fiz na noite de 9 de julho de 2015. Naquela semana, rolava um festival ítalo-brasileiro na cidade, com barraquinhas de comida, música ao vivo e aquela energia boa típica desses eventos. Eu tinha saído de uma aula noturna da faculdade e resolvi dar uma passada no centro para encontrar uns amigos e aproveitar o clima. Saí por volta das 22 horas, mas ainda estava bem acordado. Então, decidi esticar a noite e ir até um parquinho na beira de um lago tranquilo, um lugar que sempre achei perfeito para relaxar e ouvir música sozinho. Cheguei lá e, como esperava, não havia ninguém. O ar quente da noite, o som suave da água batendo nas margens e as luzes distantes da cidade formavam uma cena perfeita para quem queria ficar longe do burburinho. Estacionei perto do portão enferrujado do playground velho que eu conhecia desde criança e fui direto para os balanços. Coloquei os fones de ouvido, liguei minha playlist favorita e comecei a balançar devagar, curtindo aquele momento de paz. Fiquei ali uns 30 minutos, até que percebi um movimento estranho. Um par de faróis entrou no estacionamento e chamou minha atenção. Era um Fiat Uno vermelho, que estacionou do lado direito do meu carro, bem perto do portão por onde eu tinha entrado. A princípio, não achei nada demais. Afinal, o parquinho às vezes servia como ponto de pesca noturna para alguns moradores. Mas, depois de uns minutos, algo começou a me incomodar. Reparei que o casal dentro do carro, um homem e uma mulher, entrava e saía várias vezes, mexendo no rádio, ajustando o volume para cima e para baixo, e pareciam fuçar alguma coisa no banco traseiro. Eles tentavam se esconder na penumbra, e isso foi o suficiente para me deixar com o pé atrás. Meu instinto gritava para eu prestar atenção, mas tentei manter a calma. Tirei a música dos fones, mas continuei fingindo que estava distraído, balançando devagar no balanço. Foi então que ouvi algo que gelou meu sangue. A mulher disse, num tom baixo, mas claro: "Acho que ela está quase terminando nos balanços." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Não havia dúvidas de que eles estavam falando de mim. Minha mente começou a disparar alertas e soube que precisava sair dali. Mas para isso, teria que passar pelo portão, bem perto deles. Meu corpo travou só de pensar nessa possibilidade. Em vez disso, levantei do balanço e caminhei até o canto do playground, onde ficavam os brinquedos maiores. Fingi que estava mandando mensagem no celular, mas na verdade estava tentando pensar no que fazer. Foi aí que eu vi outra coisa que fez meu coração parar. Uma terceira voz se juntou à conversa. Enquanto eu tentava me esconder, outro carro tinha chegado, e agora havia 3 pessoas discutindo na escuridão. A nova voz era de uma mulher mais velha, rouca, provavelmente fumante, e o tom da conversa parecia tenso. Sabia que precisava sair dali sem ser visto. O canto do playground onde eu estava ficava contra uma cerca que separava a área dos brinquedos da área de pesca e do pier. Havia uma árvore grande ali, com galhos grossos que desciam até metade do chão, e o tronco, por sorte,
estava do meu lado da cerca. Decidi subir nela para pular a cerca. Fiz isso o mais rápido e silencioso que consegui, mesmo com as mãos tremendo e o coração saindo pela boca. Quando montei na cerca, ela rangeu alto e machucou minhas coxas através do jeans, mas nem liguei. No impulso, pulei para o outro lado e caí no chão, me livrando do campo de visão deles. Depois disso, decidi me esgueirar no escuro até o outro portão, perto do pier, e voltar pela estrada até o estacionamento onde meu carro estava. Ia correr para a porta do motorista, trancar tudo e dar o fora dali. Enquanto andava pela grama molhada, meu coração ainda martelava no peito, mas comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava exagerando? Será que eles não estavam fazendo nada errado? Chegando perto da entrada principal, me escondi nas sombras de um poste laranja. Do outro lado da rua, havia um arbusto grande com banheiro químico, e me agachei ali, tentando criar coragem para correr pro carro. Eles ainda estavam lá, agora reunidos no estacionamento, e a mulher de voz rouca estava a menos de 15 metros de mim, perto do carro dela. Estava tentando decidir o que fazer quando ela disse algo que me tirou toda a força e coragem. Já se livrou do corpo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Não sabia se ela estava brincando comigo, nem se tinha ouvido direito, mas o que quer que estivesse rolando, eu precisava sair dali rápido. Mal tive tempo de pensar. Ela entrou no carro e ligou o motor, e, enquanto dava ré para sair do portão, corri pela rua e subi a entrada de uma casa aleatória, me escondendo na vegetação densa. Vi os dois carros saírem. O Gol prata da mulher foi para a direita, e o Fiat Uno vermelho do casal foi para a esquerda, sumindo na noite. Assim que tive certeza de que tinham ido embora, corri de volta para o meu carro, tremendo tanto que mal consegui destrancar a porta. Entrei, vi que não tinham mexido em nada, e saí do parque a uns 80 km/h pela estrada principal até em casa. Cheguei na garagem com o carro ainda ligado e passei uns 15 minutos no telefone com a polícia, chorando enquanto o peso do que tinha acontecido caía sobre mim. O delegado foi até o parque investigar por causa do que ela disse sobre se livrar do corpo, mas não acharam nada. Me ligaram às 3 horas da manhã para fazer mais perguntas. Não dormi nada aquela noite. De manhã, às 7 horas, liguei para minha mãe enquanto ela se arrumava para o trabalho e contei tudo. Normalmente, ela me chama de exagerado, e eu esperava que ela dissesse que eu estava inventando coisa, mas ela ficou quieta no telefone antes de mandar eu nunca mais ir naquele parque à noite. Não voltei lá por meses. Até hoje, não sei se algo saiu do meu relato ou se pegaram essas pessoas. Na época, um homem tinha desaparecido numa cidade vizinha, e semanas depois acharam o corpo dele num parque estadual a 30 minutos dali. Ainda penso nisso tudo. Isso aconteceu uns 6 anos atrás, quando eu tinha uns 26 anos. Morava numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e com aquele ar tranquilo que só o interior tem. Apesar do clichê da pobreza nas regiões serranas, minha cidade era universitária, com cerca de 70 mil habitantes, uma mistura de modernidade e simplicidade. Tínhamos vários parques públicos, e nos últimos anos o mais popular era o mais novo, construído ao sul da cidade. Ele tinha um espaço para cachorros, um playground colorido para os pequenos e várias trilhas que serpenteavam por áreas arborizadas. Não era incomum ver gente passeando com seus cães até tarde da noite. Preciso explicar como o parque era organizado para essa história fazer sentido. Na entrada principal havia um estacionamento grande, com playground e o espaço para os cachorros logo ali perto, além dos banheiros. Do outro lado do parque, passando algumas colinas suaves e um trecho de mata rala, ficava um laguinho tranquilo e um segundo estacionamento menor, com um portão igual ao principal. Só que antes desse portão havia uma área aberta onde as pessoas que caminhavam à noite costumavam deixar seus carros, já que era mais discreto e menos movimentado. Naquela época, eu tinha uma amiga que adorava caminhar. Ela era alguns anos mais velha que eu, baixinha, mas corajosa como poucas. Morava numa região rural a uns 2 quilômetros do parque. Mesmo assim, muitas vezes ia caminhar sozinha à noite. Eu sempre dizia coisas como você devia ter mais cuidado. Talvez porque sou homem e fui criado no interior, sempre preocupado em proteger as mulheres da minha vida. Ela, claro, era independente e ficava brava quando eu dava conselhos. Não tô aqui para dizer eu te avisei,
só para dar contexto. Enfim, comecei a encontrá-la algumas noites para caminhar junto. Afinal, um cara barbudo de 1,85 metros e 110 quilos podia ser um bom pretendente para qualquer coisa estranha, certo? Numa dessas noites, estávamos caminhando tranquilamente. Não era tão tarde, umas 20 horas, mas era final de outono, e as noites já vinham cedo. Eu estava com um carro alugado naquela semana, por sorte, já que o meu estava na oficina. Estacionei no portão menor, do lado das árvores, e começamos nossa caminhada. Quando voltávamos das trilhas e subíamos uma colina em direção à entrada principal, vi pelo canto do olho uma van entrando pelo portão. Estranhei porque, apesar de os funcionários dos parques aqui não serem muito rigorosos com horários, aquele portão geralmente era fechado mais cedo. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a van em si, um modelo antigo, todo enferrujado, sem janelas na parte de trás e com vidros escuros na frente. No sul de Minas, isso pode parecer normal, mas algo nela me deixou de orelha em pé. Enquanto caminhávamos pela calçada ao lado do estacionamento, a van virou devagar atrás de nós, quase parando ao nosso lado esquerdo, e depois acelerou para dar a volta na frente. Foi aí que comecei a prestar atenção de verdade. Ela voltou na nossa direção, e a janela do motorista estava abaixada. Parece cena de filme, mas o cara dentro da van era o estereótipo perfeito de alguém sinistro. Alto, maior que eu, com óculos escuros que refletiam a luz, mas transparentes o suficiente para ver os olhos dele. Usava chapéu de aba larga, um casaco marrom e um bigode grosso. Ele parou a uns 3 metros de nós, só nos encarando, sem expressão. Nós dois paramos também, travados, devolvendo o olhar. Havia algo nele, uma frieza calculada, como se ele fosse capaz de qualquer coisa. Li uma vez que cientistas dizem que sentimos isso por instinto antigo, como se fossemos presas sendo caçadas. Foi exatamente o que senti ali, como se estivesse no meio do mato, vulnerável. Aquilo transformou o momento de cara esquisito para algo muito mais assustador. Peguei o braço da minha amiga e disse: "Sério, vamos." Saímos rápido pelo campo, rumo às colinas e árvores entre nós e o carro, deixando a calçada para trás. Ela ficou surpresa no começo, mas me seguiu, meio andando, meio correndo os 200 metros, até percebermos que a van tinha saído do estacionamento e sumido. A adrenalina ainda pulsava, e tivemos uma conversa rápida tipo: "Que diabos foi isso?" E vamos pro carro e dar fora. Passamos pelas árvores e descemos a colina pro estacionamento menor. Quando chegamos no topo, vimos algo que fez meu sangue gelar. Atrás do meu carro alugado, a van estava estacionada, com os faróis altos iluminando meu carro e subindo a colina. Nos escondemos atrás de uns arbustos e vimos ele ligar e desligar os faróis por uns minutos, depois recuar e apontar os faróis mais para cima. Ele ficou ali, enquanto xingávamos baixo por termos deixado celulares no carro e tentávamos decidir o que fazer. De repente, ele saiu cantando o pneu e sumiu pela estrada, uma estrada rural de 2 pistas, cercada por pastos e árvores. Corremos colina abaixo pro carro, e já estávamos saindo das árvores perto do estacionamento quando ele voltou de supetão. Por sorte, estávamos perto de uma cobertura e nos escondemos atrás de uma árvore na colina. Ele começou a ligar e desligar os faróis para as árvores de novo. Eu já pensava em atacá-lo para distraí-lo e deixar minha amiga escapar. Medo, adrenalina e raiva se misturaram em mim como um rio escuro. E eu estava a segundos de sair correndo para cima dele quando ele saiu cantando o pneu de novo. Não precisamos de mais convite. Corremos o resto do caminho pro carro. Entramos e saí a uns 100 km por hora pela estrada até um bairro. Não vi a van na estrada, nem nenhum carro até chegar numa via principal. Não sei para onde ele foi, se estava escondido ou o quê. Chegamos no apartamento dela, e minha amiga disse que finalmente aceitaria um spray de pimenta se eu quisesse dar um para ela. Rimos disso, mas estávamos abalados pra caramba. Conversamos um tempo para desestressar, e eu disse que ia falar com a polícia no dia seguinte. Fui na delegacia e contei tudo, mas nunca soube de nada depois. Não sei o que ele queria, talvez fosse um tarado, talvez um cara local que não gostasse de gente no parque depois do escuro. Mas aquele olhar que ele me deu quando parou do nosso lado me faz pensar que tivemos muita sorte de escapar, seja qual fosse a intenção dele. Seria bom nunca mais encontrar ele.